Boa noite. Já são 7 horas e 19 minutos, quase 20 minutos aqui à espera. Como ainda ninguém tinha entrado, né, eu vou começar essa aula de reforço da disciplina OAUC de eletricidade. Eu quero aqui explanar, né, que o nosso supervisor, o Teófilo, não teve condições de vir hoje fazer essa aula por razões familiares, mas eu vou substituí-lo aqui, ok? Então, vamos começar. Desde o início, todos viram que a questão da eletricidade ela é mais do que importante para a condição ou construir o nível para o futuro eletrotécnico dentro da indústria. Você precisa conhecer alguns conceitos. E alguns conceitos que a eletricidade e a análise de circuitos vai te determinar é justamente o comportamento de cada elemento dentro de um circuito. Como vimos, corrente elétrica ela é determinada equacionalmente por corrente é igual a variação de carga, ou seja, a quantidade de carga final pela quantidade de carga inicial dividida pela variação do tempo. Isso aqui é o que nós chamamos de conceito de carga, ou seja, conceito de corrente. Já a variação ou a diferença de potencial, que nós chamamos de DDP, é determinado pela tensão igual à resistência vezes a corrente, que nós chamamos de primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela é muito importante, porque é a partir dela que vai desembocar ou desencadear as duas principais leis de Kirchhoff. De Kirchhoff. Para a resolução de circuitos elétricos, tanto em corrente contínua como também em corrente alternada. Mas vamos fazer aqui uma análise sobre isso a partir da primeira lei de Ohm. O que podemos identificar aqui com a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm, ela é uma relação existente entre tensão, resistência e corrente. E é sobre isso que nós vamos falar agora, mediante a uma simulação. Eu vou falar sobre as duas leis de Ohm nessa simulação que vou mostrar aqui agora. Muito bem. Olha o que eu tenho. Eu tenho 3 baterias de 1,5 volts e uma corrente de 9 miliamperes. Eu vou demonstrar a partir dessa simulação quais grandezas são diretamente proporcionais e quais grandezas são inversamente proporcionais. Eu vou diminuir a tensão. Perceba, quando eu diminuo a minha tensão, a minha corrente também diminui, comprovando que tensão e corrente são grandezas diretamente proporcionais. Agora, eu vou diminuir a minha resistência. Perceba, enquanto eu diminuo a minha resistência, a minha corrente o quê? Aumenta. São grandezas inversamente proporcionais. E é por isso que quando você vê isso aqui acontecendo, essa modificação aqui, você percebe que quando eu diminuo a minha resistência, a intensidade da minha corrente o quê? Ela é aumentada. E o caso contrário também é o mesmo. Ou seja, eu tenho mais pontos de resistência nesse fio,
do que propriamente o quê? Quando eu aumento a minha corrente a partir da diminuição da minha resistência. Agora, se eu tenho estes valores, imagino só o que acontece quando eu aumento a minha tensão. Quando eu aumento a minha tensão, a minha corrente aumenta também, mostrando que tensão e corrente são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se eu aumento a minha tensão, eu vou aumentar a minha corrente também. Que mostra geralmente também aqui no meu, o quê? No meu comprovando meu simulador. Veja, eu estou aumentando a minha corrente e, consequentemente, o número de baterias também vai ser o quê? Aumentado. Agora, se eu aumento a minha resistência, a minha corrente ela diminui e a minha tensão ela não varia. Ou seja, a minha corrente é inversamente proporcional à minha resistência. Se eu aumento muito a minha resistência ou diminuo a minha resistência, a minha corrente vai ter um comportamento contrário. E concernente agora à segunda lei de Ohm, e é a segunda lei que fala que a resistência do material ela é inversamente proporcional à área e diretamente proporcional ao meu comprimento. E vou simular agora. Em eletricidade, nós temos essa lei, que é a segunda lei de Ohm, onde resistência é igual à resistividade, onde que cada material tem, pelo seu comprimento, dividido pela sua área. Por que essa lei ela é importante? Essa lei é muito importante porque você, como futuro técnico, você vai dimensionar um quadro de cargas. Você vai fazer uma dimensão de instalação elétrica predial e também industrial. Você precisa conhecer isso aqui. E não adianta falar, eu tenho um número estimado de um comprimento de um certo material para fazer a instalação elétrica numa usina, por exemplo. E se sobrar material? É dinheiro jogado fora. E se não der material, se não sobrar, se faltar, a empresa ainda vai ter que comprar ainda para fazer o quê? O ajuste da falta que teve. Então, é bom sempre você conhecer essas duas leis, porque são essas duas leis que representam todo o dimensionamento e a parte básica da eletrodinâmica. E aqui eu vou fazer já o quê? A simulação, para que vocês vejam quais são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Eu vou diminuir a minha resistividade. Perceba, conforme eu vou diminuir a minha resistividade, a minha resistência também diminui, comprovando que resistência e resistividade são grandezas diretamente proporcionais. Mas, professor, o que é resistividade? Resistividade nada mais é do que a capacidade do material em facilitar ou dificultar a passagem de cargas elétricas. A resistividade, para que ela seja determinada, você precisa ter algumas noções de ciência dos materiais. Por quê? É a partir da ciência dos materiais que eu posso determinar se esse material ele vai ser um condutor, um semicondutor, ele vai ser um isolante, ou então ele vai ser algum tipo de cerâmico, que é um supercondutor. Então, é isso aqui que eu determino. É a partir da resistividade que eu posso determinar a resistência do meu material. Se eu aumento, a resistência também o quê? Aumenta, certo? Pois muito bem. Agora eu vou mexer na parte de comprimento. Se eu diminuo o meu comprimento, a minha resistência também diminui, comprovando que resistência e comprimento são grandezas
diretamente proporcionais. Se eu diminuo a minha resistência, consequentemente, o meu comprimento também diminui, e vice-versa. Agora, se eu aumento o meu comprimento, a minha resistência também aumenta. Muito bem. Agora, eu vou fazer a simulação concernente à minha área. Se eu pego a minha área e diminuo, a minha resistência está aumentando. Perceba, são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se a minha resistência tem sido intensificada ou tem aumentado, é porque a minha área está diminuindo. Ou seja, se a minha superfície de contato diminui, a minha resistência, o quê? Aumenta. Eu tenho uma dificuldade em passagem de corrente. Agora, se eu aumento a minha área, a minha resistência também, o quê? Diminui. Comprovando mais uma vez que são grandezas inversamente proporcionais. E mais uma vez reitero, essas duas leis são muito importantes. Por quê? É a partir da primeira lei de Ohm que nós vamos resolver circuitos e a partir da segunda lei de Ohm que você vai aprender a determinar ou quantificar um quadro de cargas, por exemplo. Então, vamos aqui mais adiante. Pois não, Maicon, pode falar, você levantou a mão? Pode falar, Maicon, você levantou a mão. Michael, pode falar. Alguma dúvida? Então vamos continuar. O que acontece? Eu tenho a primeira lei de Ohm que vai me determinar isso aqui. A resolução de circuito. Eu sei que a primeira lei de Ohm me diz o seguinte, que a tensão é igual a corrente, a resistência vezes a corrente. Beleza. Como que eu faço? Eu posso determinar qualquer uma destas variáveis se eu tiver outras duas variáveis a determinar. Pois muito bem. O que acontece? Eu tenho um circuito aqui de corrente contínua, em que eu tenho 20 volts de tensão, 2 ohms de resistência, 3 ohms de resistência. Então, eu vou utilizar o quê? A primeira lei de Ohm. Por quê? Trata-se de um circuito com apenas uma malha, onde começa em 20 volts, tenho 2 ohms e 3 ohms de resistência, fecha de novo e eu tenho aqui uma malha. Pois bem, eu vou resolver esse circuito. Lembrando que resistores, resistência é a passagem ou a limitação de corrente. Se o meu resistor ele está em paralelo, ou meu conjunto de resistores estão em paralelo, a resistência equivalente é igual ao produto de 2 a 2 dividido pela soma entre eles. Muito bem. E se eles estiverem em série, significa que a corrente é a mesma e não a tensão como em paralelo. Então, neste caso, a resistência equivalente vai ser o somatório da quantidade de resistores que está aparecendo com o quê? A mesma passagem de corrente, a TRN. Pois muito bem. Aqui nesse primeiro circuito, eu tenho 2 resistores em série, ou seja, a corrente não se divide, ela circula apenas nessa malha. Então, a minha resistência equivalente vai ser o quê? Série 2 mais 3. Significa que a minha resistência equivalente
vai ser igual a 5 ohms. E voltando, minha tensão, 20. Minha resistência, 5. E minha corrente, I. Então, I vai ser igual a 20 dividido por 5. Quando eu faço isso, a minha corrente é igual a quê? 4 amperes. Muito bem. Se eu tenho a minha corrente de 4 amperes, eu posso determinar a tensão em cada resistor. Por quê? Cada elemento, como o resistor, por exemplo, ele tem uma tensão, que é aqui nós chamamos de V1, e em 3, V2. Como que eu determino? V1 é igual a R1, que eu vou chamar de 2 ohms, e a corrente. Então, meu V1 é igual a R1 é 2, pela corrente 4. Quando eu faço isso, o meu V1 é igual a 8 volts. Muito bem. Se a minha tensão é 8 volts, eu posso determinar a minha V2 também. V2 é igual a R2 vezes a corrente que está circulando. Então, V2 é igual a R2, que é 3, vezes a corrente, que é 4. E o meu V2, ele vai dar 12 volts. Então, a minha tensão total vai ser igual ao quê? V1 mais V2. Minha tensão total vai ser o quê? V1, 8, mais 12, vai ser igual a 20 volts, que é exatamente a tensão com que o meu circuito está sendo alimentado, certo? Então, é a partir desse mecanismo, desse conceito, que eu elucido mais à frente a que nós chamamos da lei de Kirchhoff, da lei das malhas, ou chamada também lei das tensões, que diz o seguinte, que o somatório de todas as malhas do circuito, das tensões do circuito, começando em N igual a 0 até um determinado valor K, de Vn é igual a 0. Ou seja, o seu somatório tem que ser igual a 0. Mas isso nós vamos fazer mais adiante. Mas agora, vamos aqui falar um pouco sobre resistência equivalente. O que é resistência equivalente? Resistência equivalente nada mais é do que você substituir todo um conjunto de resistores por apenas um valor nominal que vai atuar justamente na mesma equiparado ou semelhantemente apenas aquele conjunto de valores. Ou seja, se eu tenho aqui este conjunto de valores de 26, de 10, 18, 6 e 36, eu tenho que descobrir apenas um valor que vai trabalhar da mesma forma que todo este conjunto. E como que eu faço? Eu tenho que saber quais os resistores que estão colocados em série e quais os resistores que estão colocados em paralelo. E como que eu faço isso? Eu tenho que ter a finalidade e também a percepção de ver com outros olhos. Como assim, professor? É você ver aquelas brechas para facilidade. Por exemplo, eu já posso começar aqui e mostrar para você e dizer para você que 26 e 10 estão em série, pois se passar uma corrente por aqui, ela vai ser a mesma por aqui, ela não se divide. Então, 26 e 10 estão em série, certo? Então, vamos lá. A resistência equivalente 1 vai ser a resistência equivalente entre esses dois. Vai ser 26 mais 10, que vai ser igual a
36 ohms. E não se esqueça, todas as vezes que você fazer uma resistência equivalente, desenhe e redesenhe o circuito, pois é dessa forma que você está vendo o que você está fazendo. Então, vamos lá. E até o final. E vem aqui. Aqui vai ser o meu 36. E aqui já vai ser o meu 18. Fecha essa malha. E essa malha aqui vai vir o 6 para cá. E aqui o meu 36. Muito bem. Agora, eu vou fazer as associações pertinentes. Já vejo aqui que o meu 18 e o meu 36, eles estão em paralelo. Então, resistência equivalente. 18 paralelo com 36. De paralelo é o quê? Produto pela soma. Então, vou pegar aqui a calculadora. 18 vezes 36 dividido por 54. Dá 12. Esse valor aqui vai dar 12 ohms. Muito bem. E agora, aqui vai ser 12. Aqui 6. E aqui 36. Espera aí. 36. Perceba, agora eu tenho uma malha fechada. Ou seja, a corrente só está circulando por aqui. Então, ela não vai se dividir, ela vai circular entre esses três resistores. Se a corrente é a mesma, então todos esses resistores estão em quê? Em série. Basta apenas somar. Fica 36 mais 12 mais 6. A resistência equivalente vai ser 42, que é 36 mais 6, 42, com mais 12, 54. Significa dizer o quê? Que ao invés de eu ter todo este arranjo que toma muito espaço no circuito, eu posso substituir por um resistor de 54 ohms que vai fazer a mesma operação. Vai tratar da mesma forma. Ok? Vinícius, você levantou a mão. Tem alguma dúvida? Vinícius, você tem alguma dúvida? Boa noite. Vinícius, você tem alguma dúvida? Continuar. Se deu isso aqui, agora eu vou fazer um outro exercício, um outro exemplo. Vamos lá. Vou fazer mais um exercício aqui e vamos para a questão de circuitos. Muito bem. Eu tenho aqui um emaranhado com essas resistências.
eu tenho que ser muito perceptivo com relação a como essa estrutura está montada. Eu percebo que 6, 4 e 2K estão em série, pois se a corrente vier para cá, ela vai ser o quê? A mesma. Então, esse 4, 6 e 2 estão em série. Então, resistência equivalente vai ser igual a 4 mais 6 mais 2K. Então, a resistência equivalente vai ser igual a quê? 10, 12K. Ó, então, o meu circuito vai ficar dessa forma. Opa, desculpa. E aqui, 12. Muito bem. Agora eu percebo que o meu 12 e o meu 8, eles estão em quê? Paralelo. Então, resistência equivalente. Produto pela soma. 12 vezes 8, dividido por 12 mais 8. Aqui em cima vai ser 96 dividido por 20. Vou fazer a conta aqui. Vai dar 4,8. Quatro vírgula oito. Ô, gente. Quilô. Agora, se eu tenho meu circuito dessa forma, vou ter isso aqui. Aqui, 5,2. E aqui, 4,8. K. Então, agora, os meus resistores estão em quê? Série. Então, é só somar. A resistência equivalente total vai ser 4,8 mais 5,2. E quando eu vejo isso, me dá 10K ohm de resistência. Beleza? Então, é isso que nós temos. Muito bem. Agora, eu já vou para a parte em que eu vou falar a respeito das leis de Kirchhoff. E outra coisa, quem estiver aí ouvindo essa gravação, não esqueça de estudar. Não adianta o professor vir aqui e falar e não ter participação dos alunos e também não estudar para depois retirar suas dúvidas, tá? Então, todos têm que fazer sua parte. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um circuito, certo? Pois muito bem. Eu tenho este circuito aqui. Eu tenho 30, 8, 3 e 6 como elementos, onde 8, 3 e 6 são os meus resistores e 30 volts é a minha o quê? É a minha DDP, é a minha diferença de potencial. Pois muito bem. O que que diz? Eu tenho duas leis que vão elucidar a resolução de um circuito. Eu tenho o que nós chamamos de lei dos nós, que diz que o somatório, ou seja, a soma de todas as correntes de um elemento n até k
tem que ser igual a zero. Certo? Beleza. E eu também tenho a lei das malhas. Que diz que o somatório, todas as malhas no circuito de N a zero até um valor K, tem que ser iguais a zero. Seu somatório tem que ser igual a zero. O que é esse símbolo de somatório? É a soma de todas essas componentes. Para a lei das malhas, atenção, para a lei dos nós, a corrente. Muito bem, eu vou utilizar esse circuito aqui. Como que eu faço? Eu vou resolver pela lei dos nós aqui primeiro. Eu escolho o ponto de entrada e o ponto de saída. Eu vou escolher este ponto aqui como meu ponto que eu vou o quê? Destacar. Para ser o meu ponto o quê? De referência. Então, se eu considero uma corrente I1 chegando, eu tenho I2 e I3 saindo. É por isso que vem a lei dos nós. Ou seja, a corrente que entra é igual à soma das correntes que saem. É isso que, matematicamente, isso aqui significa. Então, pela lei dos nós, eu sei que I1 vai ser A igual a I2 mais I3. Onde, pela primeira lei de Ohm, eu sei que corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Pois muito bem. Eu quem adoto o sentido da corrente. Eu vou adotar que a ponta dela é positiva e a rabeira dela é negativa. E eu vou chamar nesse ponto aqui A de VA, que é a minha diferença de potencial. Então, como que vai ficar I1? Vai ser a ponta, que vai ser VA, menos a rabeira, que é 30, dividido pela resistência aqui, que é 8. Igual. I2. Como está aterrado, a minha diferença de potencial aqui é o quê? 0. 0 menos VA dividido por 3. Mais o I3 agora. Ele vem 0 menos VA dividido por 6. Muito bem. Então, eu vou reequacionar. Beleza. Agora, eu vou tirar um mínimo múltiplo comum, porque eu tenho aqui o quê? 8, 3 e 6, como que? Denominadores. O que é o mínimo múltiplo comum? É o menor número que entre eles vai ter que dar o quê? O menor divisor possível. Então, eu tenho 8, 3 e 6. E faço as sucessivas divisões até chegar ao número 1, que é a unidade, pelos fatores primos positivos. Então, vamos lá. Por 2. 8 dividido por 2, 4. 3 não divide por 2, repete. 6 dividido por 2, 3. Por 2. 4 por 2, dá 2. 3 repete, 3 repete. Por 3. 3 dividido por 1, 3. 3 dividido por 1, 3. E repito, 2. Por 2. 2 dividido por 2, 1. E aqui, repito e faço a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, 24. 24. Então, como que a gente faz? Pegamos aqui. 24 dividido por 8, 4. 4
vezes o número de cima. 4. E vai multiplicar VA menos 30. 24 dividido por 3 dá 7. Menos 7VA. 24 dividido por 6, 4. Menos VA, menos 4VA. Beleza. Fiz isso. Cancelo os denominadores. Agora faço a multiplicação. 4VA menos 4 vezes 30, 120. Menos 7VA menos 4VA. Então fica. Eu vou deixar os termos semelhantes de um lado e os termos o quê? De outro, que é independente. Então vou deixar aqui 4VA, o 7VA passa para o outro lado, menos 7VA passa para o outro lado, 7VA, e o menos 4 vai para o outro lado, menos que? Vai agora mais 4VA. E o menos 120 para o outro lado o quê? 120. Então fica 4VA mais 7VA, 11VA. O mais 4VA, 15VA. Igual a 120. Então, VA é igual a 120 dividido por 15. Quando eu faço isso, deixa eu ver, 120 dividido por 15 dá 8. Então, a minha tensão aqui é de 8 volts. Tudo bem? Agora vem a questão. Professor, como que eu calculo, por exemplo, a minha corrente aqui? Como que eu determino isso? Como você já equacionou, você determina essas correntes. Eu vou começar com I2. Meu I2, eu sei que é menos VA dividido por 3. 8 dividido por 3. Deixa eu fazer aqui. Dá 2,66. 66 amperes. Professor, esse sinal de menos significa o quê? Significa que, ao invés da corrente estar subindo, como aqui no A, ela vai fazer o caso contrário. Ela vem para cá, entra neste nó e sobe para 2, para 3 e para 6 ohms. O meu I3 é igual a quê? É menos VA dividido por 6. O meu VA é igual a 8. Fica menos 8 dividido por 6. Quando eu faço 8 dividido por 6, vai dar 1,33. Menos 1,33 amperes. Então, o que é o meu I1, se eu quiser saber? É o meu I2 mais o meu I3. Então, meu I1 é igual a quê? Menos 2,66 menos 1,33. Quando eu faço essa soma, isso aqui vai dar 993, aproximadamente menos 4 amperes. Menos 4 amperes. Muito bem. Então, é assim que a gente resolve pela lei dos nós. Ok? Vinícius, tem alguma dúvida ou não? De momento, tudo tranquilo, professor. Então beleza. Essa parte aqui tá tranquila para você então, né? Sim, tá tranquilo. Tô só com um probleminha na minha internet que tá caindo um pouco, mas eu tô conseguindo acompanhar. Beleza. Essa parte das leis de Kirchhoff tá de boa para você?
Na verdade, estou relembrando Lei de Kirchhoff. Eu já estudei há alguns anos, mas Sim, sim, já tá mais deu uma tranquilo já. melhorada, né? Isso. Beleza. Então, se você estiver copiando, você pode terminar de copiar. Quando você estiver pronto, você me fala. Ou então, se você printar, porque aí eu quero fazer esse mesmo circuito aqui com a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas, tá? Eu fiz um print aqui porque eu estou usando no telefone, que eu estava dirigindo agora há pouco, mas vim acompanhando. Mas Aqui, pode né? seguir. Tá? Pode seguir, né? Então, eu vou fazer agora aqui pela lei das malhas. Agora, eu vou resolver esse mesmo circuito pela lei das malhas. O que diz a lei das malhas? O somatório das tensões em todas as partes do circuito, se eu somar elas, tem que dar zero. Então, o que eu faço? Eu venho, vou falar que tem uma corrente I1 circulando aqui, e vou falar que tem uma corrente I2 circulando aqui. E eu sei que tensão é igual a resistência pela corrente. Então, eu vou começar. Eu vou chamar isso aqui de malha 1 e aqui de malha 2. E eu vou começar pela malha 1. Vem. Beleza. Vou começar aqui no resistor de 8. Então fica, a tensão nesse resistor vai ser o quê? A resistência pela corrente que está circulando por ele. Então fica o quê? 8 e 1 mais ela descendo. Pega o que eu aqui, 3. E aí vem a questão. Como o meu 3 aqui, ele divide tanto a malha 1 como a malha 2, e eu estou pegando primeiro a malha 1, vai ser sempre a corrente da primária menos da secundária. Então, aqui vai ser o quê? I1 menos I2. A corrente vem e toca primeiro no menos 30, igual a zero. E agora eu faço algebrismo. Fica 8 e 1, mais 3 e 1, menos 3 e 2, e o 30 ele passa para o outro lado, fica positivo. Aqui fica 8 e 1, o mais 3 e 1, fica 11 e 1. Menos 3 e 2, que é igual a 30. Beleza. Agora eu tenho aqui minha primeira equação. Agora eu vou para a minha malha 2. Pela malha 2. Temos. Agora, eu vou pegar a partir do 6 aqui. Eu posso pegar em qualquer lugar, mas eu uso sempre o resistor, porque o resistor não me atrapalha, certo? Então, eu começo. 6 e 2. Ela vem, toca no mais 3. E fica agora o quê? A minha malha 2 é a minha primária. E a minha malha 1 é minha secundária, pois eu estou pegando o quê? A minha malha 2. Então, fica a corrente da primária menos da secundária. Então, fica agora 3 e 2 menos e 1. A corrente vem e chega em zero. Igual a zero. Então, fica 6 e 2 mais 3 e 2
menos 3 e 1 igual a 0. Fica 6 e 2. Com mais 3 e 2, 9 e 2. E o 3 e 1 eu passo para o outro lado, fica positivo. Pois muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte. E 1 eu posso dizer que é 9 e 2 dividido por 3. Quando eu faço isso, o meu I1 vai ser o quê? 9 dividido por 3, 3. Então, o meu I1 é 3 vezes o valor de I2. Tudo bem? Já que eu tenho essa relação, o que eu faço? No lugar de I1, eu vou substituir na equação que eu obtive primeiro. Então, fica fazendo a substituição na equação 1 vem. Beleza. Então, eu vou substituir aqui. Fica 11. No lugar de 1, eu vou colocar 3 e 2. Menos 3 e 2 igual a 30. Beleza. Então, fica aqui 33 e 2 menos 3 e 2 é igual a 30. Aqui fica 33 menos 3, 32. É igual a 30. Então, meu I2 é igual a 1. Muito bem? Se o meu I2 é igual a 1, quanto que vale o meu I3? O meu I1 é 3 vezes esse valor. O I1 vai ser o quê? 3 vezes I1, que é 3 o quê? 3 amperes. E quando eu somo as duas correntes, dá o quê? A corrente total é I1 mais I2. Quando eu pego a corrente total do circuito, é o quê? 3 mais 1, que é igual a 4. Então, a corrente total do circuito é igual a 4 amperes, comprovando que as duas leis funcionam da mesma forma, obtém o mesmo resultado. Qual é a vantagem e a desvantagem de cada um? A vantagem da lei dos nós, que foi a primeira que nós usamos, é que ela exige menos conta, ela é mais intuitiva, ela não é tão trabalhosa. Mas a desvantagem é que qualquer coisinha, se você esquecer um sinal, ou se você trocar qualquer outra coisa, você erra. Essa é a desvantagem. A vantagem da lei das malhas é porque ela é mais exata, tá? Perdão. Ela é mais exata. Ou seja, ela apresenta os seus valores finais, com maior possibilidade de certeza. Contudo, entretanto, a sua desvantagem é que ela exige mais contas, não é? Por exemplo, se você tivesse uma outra fonte de tensão aqui, você iria fazer mais uma conta. Se você pegasse um circuito de 3 ou 4 malhas e usasse a lei das malhas, você ia fazer o quê? Mais conta. Como nesse caso aqui, por exemplo. Você tem um circuito onde você tem 3 malhas. 1, 2, 3. Se você usar a lei das malhas aqui, você vai elaborar um sistema 3x3. Tá? É mais complicado de resolver, mas também sai. Ou esse também exercício. Sempre dependendo. Ou também até mesmo esse exercício, porque eu tenho uma malha aqui, uma aqui e eu tenho uma aqui. Correto? Então, tudo vai depender
da estratégia ou então da ferramenta com que você está utilizando, seja lei das malhas ou lei dos nós, ok? Alguma dúvida, pessoal? Professora, eu fiquei com uma dúvida, tem como voltar nessa tela aí mesmo. Pela segunda malha ali, Sim. não seria mais 6 e 3, depois não seria menos 3 na montagem Aqui, aqui, Isso, nessa primeira linha, a gente botou pela malha 2, temos. Aí embaixo, sim. mais 6 e 2, mais 3. O 3 não é negativo pelo sentido da corrente? Não, o que que acontece? Você é quem adota o sentido da corrente, certo? Uhum, Aqui no caso, eu adotei o sentido o quê? Horário. Algumas tá. literaturas, elas adotam o sentido anti-horário. É você que adota. Se você falar que, por exemplo, aqui, o sentido positivo é o sentido horário, se porventura tiver uma corrente aqui no sentido anti-horário, aí o que que tem que fazer? Trocar o sinal. Tudo que você for fazer, aqui na malha 1, tem que ser com sinal trocado. Se aqui foi tudo positivo, aqui tem que ser o quê? Tudo negativo, correto? Isso aí depende de você. É você quem adota o sentido e o sinal, beleza? Eu fiquei com dúvida, por exemplo, assim, no caso da segunda malha ali, ele chegaria no Sim, positivo, no resistor ali de 6 ohms, mas aí no 3 ohms ele chegaria pelo negativo. sim. Aí, Aí porque, mas aí, no caso, é que nem eu disse, né? É você quem adota o sentido, tá? tá bem. Eu, eu consegui sanar sua dúvida? É que, na Ô, verdade, isso aqui com dúvida mesmo assim, porque, então, assim, o sentido da corrente está relacionado direto à fonte lá, então, de 30 volts, não, ele não teria esse Não, não, retorno não, não. preso ali. Não, se não tivesse, por exemplo, esses desenhos aqui, por exemplo, ou essas marcações, você quem adota. Ah, eu quero adotar o sentido horário como positivo. Ah, eu quero adotar o sentido anti-horário. É você quem resolve. Porque o que Não, tá, acontece? até aí tá tranquilo. Só que a Sim, minha dúvida foi assim, adotando o sentido horário, a corrente passou do positivo para o negativo sim. no resistor de 6 ohms. Mas no de 3 ohms, ela não estaria entrando pelo negativo. Não. Por quê? O que acontece? Se a corrente aqui der negativo, o que que significa? O sentido Que está invertido só. isso, que o sentido está invertido. Só isso. Beleza? Aí o que que Uhum, acontece aqui no caso? Como esse resistor aqui de 3 ele está dividindo duas malhas, é uhum, sempre você pegar o quê? A técnica da lei das malhas é o seguinte: quando você adotar uma malha como a primária ou a principal, é sempre a corrente dela menos a corrente da secundária. Por quê? Quando você faz isso aqui, há uma diferença de corrente, certo? I1 uhum. menos I2, ou I2 menos I1, tá ok? Então, sempre pegue o sentido da questão da malha. Se você adota a malha 1 como a principal, é sempre o quê? A I1 menos I2. Se você adota a Sim, malha 2 agora, então vai ser o quê? A corrente que está circulando pela malha 2, I2 menos I1. Beleza? entendi. Entendi? Entendeu? Uhum, tá tudo tranquilo. Beleza. Se você quiser copiar aí ou tirar print, pode ficar à vontade, tá? Um zoom aqui para tirar o print na tela. Tá bom. Beleza, já fiz o print aqui. Beleza? Deixa eu ver. Eu acho que o Theo só me falou isso aqui. Você quer que encerre por agora? Hein, Vinícius? Você pode encerrar por agora? Oi, professor. Hã? Pode ser, professor. Eu Pode? tenho muitas coisas para fazer aqui em casa ainda, mano. Não, tranquilo. Então, eu vou encerrar aqui, tá? É Hum? seguinte, como eu deixei avisado aqui, o professor Theo, ele vai acompanhar vocês, tá? Tá. Só que ele não veio hoje, por quê?